Oséias, capítulo 14. Nós temos estudado o livro de Oséias e, pela graça de Deus, chegamos ao último capítulo, concluindo assim essa série no livro do profeta Oséias. Vamos ler? Oséias capítulo 14, todo o capítulo, são 9 versículos, é um capítulo curto. Peço que os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e soberano, te rendemos graças mais uma vez nesta manhã. Agora, por tua palavra, Senhor, preciosa, maravilhosa, Senhor Deus, viva, eficaz. Ah, Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Mais uma vez, no livro do profeta Oséias, Senhor Deus, fala, ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja conosco, que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, que o Senhor vivifique as nossas mentes e nos dê o entendimento correto. Que o Senhor gere em nós arrependimento sincero, ó Pai, que o Senhor nos santifique por Tua palavra. Se conosco, ó Pai, nos conduza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro uma observação ainda que não tem a ver com o sermão, mas é importante frisar. Os irmãos estão percebendo que eu ainda estou com um pouco de dificuldade, né? Então, domingo passado à noite, eu já estava com problema na minha voz. Me tratei, me preservei durante a semana para conseguir pregar, mas ainda não estou 100%, então peço desculpas adiantado aos irmãos, mas se Deus quiser, isso não há de ser um entrave para o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, agora sim, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto. Eu nem vi quantos sermões foram, deve ter sido mais ou menos uns 14, né? Porque são 14 capítulos, mas teve capítulo que a gente pregou 2, às vezes a gente pregou mais de um num capítulo e tal, né? No final, somando, deve ter ficado próximo disso aí. E tem sido uma jornada e tanto, meus irmãos. Lá no começo do livro do profeta Oséias, nos primeiros capítulos, nós vimos Oséias em obediência a Deus, retratando na sua própria vida
a mensagem que ele levaria ao povo de Deus, através do seu casamento com a prostituta Gomer, para mostrar, por um lado, a infidelidade do povo de Deus, que se comportava como uma prostituta, que traía a sua confiança, que o abandonava, que dava as costas para ele, que o ignorava. E, por outro lado, mostrar a fidelidade, o amor de Deus, retratado na vida do profeta Oséias, naquele casamento. Depois, a partir do capítulo 4 e até o capítulo 13, nós vimos insistentemente a mensagem do profeta repreendendo o povo, falando: olha, vem o juízo de Deus sobre vocês por causa da sua idolatria, porque vocês se prostituíram, porque vocês se desviaram do Senhor. Insistentemente, através de, inclusive, menções reiteradas de passagens que havia, passagens do Pentateuco, usando exemplos do povo saindo do Egito, exemplos do povo no deserto, exemplos na vida dos patriarcas, insistentemente. E Oséias falou sobre um juízo severo, inescapável, porque ali o povo estava diante das maldições da aliança. Então, a aliança de Moisés, tinha lá as bênçãos e as maldições da aliança. Por causa da sua infidelidade, o povo enfrentaria as maldições da aliança. Mas Oséias não acabou no capítulo 13. Tem o capítulo 14. E esse capítulo 14 tem, talvez, aquelas palavras que podem ser consideradas entre as palavras mais doces da Escritura Sagrada, mais suaves, mais atrativas, ternas. É Deus chamando o seu povo: volta. Volta para o Senhor. Esse é o nosso tema nessa manhã, meus irmãos. Oséias, capítulo 14. Volta para o Senhor. O texto começa nos versos 1 a 3, e aqui a gente tem 3 visões bem claras nesse texto, tá? Nos versos 1 a 3, a gente tem um apelo do profeta. É o profeta falando, se dirigindo ao povo. Depois, nos versos 4 a 8, a gente tem uma promessa de Deus. É Deus falando. O que vai acontecer se vocês responderem a esse apelo? Finalmente, no último verso, o verso 9, nós temos uma aplicação. Uma decisão precisa ser tomada. Então, começando nos versos 1 a 3, primeiro ponto. Pessoal aí da pastinha, a Raquel sempre fala para eu lembrar, o tema é volta para o Senhor, e o primeiro ponto, versos 1 a 3, o caminho de volta. O caminho de volta. O texto começa então, como eu disse, com esse apelo do profeta dirigido ao povo e dirigido a nós. O apelo é que voltemos ao Senhor. Diferente dos capítulos anteriores, como eu já adiantei aos irmãos, o tom do capítulo 14 é suave, é doce. A ternura nessas palavras e o termo que domina esse capítulo, principalmente os primeiros versos, é o verbo voltar. Isso é um chamado ao retorno. Retorne para o Senhor, volte para Ele. Depois de tudo que Oséias falou, lembra, irmão, de tudo que a gente estudou. Depois de tudo isso, ele vira e fala: volta. Por causa dos pecados, o povo deu as costas para Deus. Olha lá ainda o verso 1. Pelos teus pecados estás caído. Por causa dos pecados, o povo deu as costas para Deus, mas Deus continua sendo o seu Deus, porque está escrito o seguinte aí no verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus.
Ele ainda era o seu Deus. O Deus que docemente chama, volta. E o mais bonito aqui, irmãos, é saber que a maior motivação para voltar para o Senhor não é temer o que está à frente, mas é ser lembrado, é saber do Deus compassivo que foi deixado para trás e que chama, volta. E o primeiro passo desse caminho de volta até o Senhor é reconhecer o seu pecado. O povo deveria reconhecer o seu pecado, porque o verso primeiro disse: pelos teus pecados estás caído. Então, Oséias convida o povo a voltar a Deus e o lembra o motivo pelo qual eles se afastaram do Senhor, pelo qual eles seriam destruídos, pelo qual eles estavam caídos e seriam objeto de vergonha entre todas as nações. O primeiro passo é reconhecer o pecado. Saber que você se afastou de Deus. O povo escolheu desobedecer a Deus. Quando nós pecamos, meus irmãos, quando nós nos afastamos, nós escolhemos isso. Nós escolhemos a desobediência. Quando você peca, assim como eu, a responsabilidade é sua. E de mais ninguém. A culpa não é de outras pessoas. A culpa não é da sociedade. Sabe aquele discurso, coitadinho, não teve oportunidade na vida. A sociedade, ele é vítima da sociedade, é por isso que roubou, por isso que matou, por isso que mentiu. Não teve educação em casa. Existem aspectos de influência, sim, da sociedade, da família, é claro, mas em última análise a responsabilidade é do pecador. A culpa não é dos pais, dos amigos, do cônjuge, nem de Satanás. Ele pode te tentar, mas ele não peca no seu lugar, quem peca é você. Então reconheça, qual é o caminho de volta? Reconheça o seu pecado. Segundo lugar, volte com palavras. Olha o verso 2. Tende convosco palavras e convertei-vos. E o verbo traduzido por convertei-vos é o mesmo no hebraico que voltar. Então, tende convosco palavras e voltem ao Senhor. Tende convosco palavras e voltem ao Senhor. Dizem que ações valem mais do que 1000 palavras, mas a Bíblia parece discordar disso. Não que as ações não importem, meus irmãos. É claro que as ações são muito importantes, mas biblicamente falando, igualmente importante é o que nós falamos. Na verdade, ao que tudo indica, nas Escrituras, as palavras são consideradas como ação, têm o mesmo peso. Inclusive, o potencial para a leviandade, para o engano, para a falsidade, está presente tanto nas palavras quanto nas ações. Mas ainda assim o texto diz, volte com palavras. O que está em nossos corações é expresso através de palavras. Nós pensamos a forma que Deus nos criou. Mas a pessoa é muda. Mas na cabeça dela o que tem? Palavras. A linguagem está inserida na gente de maneira inseparável, irmão. E não é à toa que, por exemplo, isso, você sabe, né? A fala, a Escritura cuida dela o tempo todo, tanto nos aspectos, tanto relativamente ao seu potencial negativo, como, por exemplo, o Tiago fala, né? Que a língua dela sai veneno, que a língua é terrível, que a mesma língua que é usada para louvar e glorificar a Deus amaldiçoa o irmão, né?
Está vendo como é importante? O Senhor Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está vendo a dinâmica? Coração fala. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Oséias insiste que o povo volte, retorne, mude de direção, dê um 180. Quem gosta de carrinho aí, de corrida, desses negócios, dá um cavalo de pau de 180 graus e volta com palavras. Que palavras, Oséias? Ora, palavras de arrependimento. Perdoa toda a iniquidade. Verso 2. O arrependimento sincero, irmãos, leva à confissão de pecados. Então você volta com palavras, confessando os seus pecados, nomeando os seus pecados, reconhecendo as suas faltas. Confesse seu pecado a Deus, reconheça e confesse o seu pecado. É isso que Oséias está dizendo para o povo, sabendo que Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como nós lemos em 1 João. É claro que isso aqui não é um ticket, tá? Não tem nada a ver com a confissão que os romanos fazem, obviamente. Não é a confissão para um sacerdote. Não é só você fazer de maneira mecânica e pronto, ó, peguei o ticket, confessei e voltei. Não faça essa confissão de maneira mecânica, irmão. Nós tivemos um momento aqui de contrição, no qual nós confessamos nossos pecados. Como é que foi sua oração nesse momento? Você conseguiu orar? Não faça essa confissão sem reflexão. Não faça por atacado. Sabe, no começo da vida cristã, a gente tem aquele sentimento, a gente sente o peso da culpa, do pecado, e a gente confessa com ardor. Mas será que um tempo passa e aí a oração se resume a Senhor sabe, né? Me perdoa. E fica por isso mesmo? Não pense que você não precisa confessar, pois Deus já sabe. É claro que Ele sabe. Mas nós precisamos confessar. Porque se nós não confessarmos, isso mostra que não teve arrependimento. E se não teve arrependimento, não teve fé. Se não teve fé, não teve salvação. E você não está voltando para Deus. Você está se enganando. Vida cristã sem confissão de pecado não existe. Avivamento começa com confissão de pecado. O arrependimento sincero leva à confissão. Esse arrependimento sincero que leva à confissão é motivado por um profundo sentimento de tristeza, de vergonha, de ódio pelo pecado. Lembre-se das bem-aventuranças, nós pregamos no final do ano passado. E uma das bem-aventuranças é, bem-aventurados os que choram. Eles choram por quê? Lembra? Porque eles já conhecem o seu pecado. Agora, se você não tem tristeza, não sente vergonha, você não odeia o pecado, você não vai voltar para Deus. Será que o pecado se tornou tão comum que não somos capazes de percebê-lo ou de sentir essas coisas, repulsa?
Será que você se afastou tanto de Deus e se mergulhou tão profundamente na prática do pecado, num poço de depravação, numa letargia espiritual, que você nem se lembra a última vez que você realmente orou arrependido e confessou o seu pecado? Se esse é o seu caso, Deus está dizendo agora para você: volta! Volta! Volta para mim! Não importa o que você tenha feito, não importa o estado em que você se encontre hoje, não há limites para o perdão que há em Deus, e é Ele que chama. Volta. O puritano Thomas Watson escreveu um livro lá em 1668. O nome é A Doutrina do Arrependimento. Recomendo. E ali naquele livro, ele destrincha biblicamente a natureza do verdadeiro arrependimento. E ele trata a confissão como um dos seus elementos essenciais. E ele diz o seguinte: a tristeza pelo pecado é uma paixão tão veemente que precisa manifestar-se. Sairá nos olhos com o choro e na língua pela confissão. Por isso que Oséias fala para o povo: volta e diz o seguinte: perdoa toda iniquidade. Faça essa oração, irmão. Eu devo fazer essa oração. Nós devemos fazer essa oração. Oséias nos chama a fazermos essa oração. Mas tem um detalhe aqui. Ele não diz como Deus perdoa. Ele fala: vocês vão orar assim, perdoa o nosso pecado. Mas ele não está dizendo como Deus faria isso. Como? Yahvé perdoaria os pecados. Aqui, meus irmãos, é um exemplo, vai ter outro ainda, do Antigo Testamento preparando os seus leitores para o que seria revelado na cruz de Cristo. Como Deus perdoaria esses pecados desse povo? É na cruz de Cristo que Deus perdoa toda a nossa iniquidade. É por causa de Cristo e da sua cruz que essa oração existe. Senão essa oração não seria possível. O texto continua. Que palavras, Oséias? Aceita o que é bom, verso 2 ainda. Isso aqui é uma súplica para que Deus aceite aquilo que Ele mesmo requer do seu povo, ou seja, um coração com arrependimento sincero e que manifesta isso através de palavras de confissão de pecados. E o final do verso 2, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Isso aqui, na verdade, é mais uma declaração lá no texto hebraico, é mais uma declaração do que uma petição, tá? É como se o povo estivesse dizendo: olha, as nossas palavras serão como sacrifícios a ti. Inclusive a palavra lá é o touro, né? Serão como o touro, que é o animal que é sacrificado, que seria sacrificado. Então, o arrependimento sincero nos leva a reafirmarmos a nossa fidelidade a Deus. Isso é feito, meus irmãos, não apresentando sacrifícios de animais, mas com as ofertas dos nossos lábios. É como o autor aos Hebreus escreveu em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas o texto continua. Qual é o caminho de volta? Desvie das coisas que antes te atraíam. Verso 3. Então, uma outra etapa importante no retorno é
e que faz parte do arrependimento é abandonarmos as coisas que antes nos atraíam. Lembre-se que o texto começa com o convite, volta. Mas ao mesmo tempo que nós voltamos para Deus, nós nos afastamos das coisas que nos cativavam anteriormente. Nós precisamos reconhecê-las, identificá-las, confessá-las e finalmente abandoná-las. Você tem algum pecado de estimação? Israel tinha 2 problemas fundamentais. Primeiro, segundo o texto, era a confiança nas nações. Mas o povo diz, né, Oséias fala que o povo diria, o povo arrependido voltando para Deus: a Síria não mais nos salvará, não iremos montados em cavalos. Cavalos aqui é uma referência ao Egito, que era de onde vinham os melhores cavalos, os mais fortes, os mais poderosos. Então, o primeiro problema de Israel era a confiança nas nações, a Síria e Egito. E o outro problema, os ídolos. Por isso o verso 3 continua: não mais veremos a obra das nossas mãos, tu és nosso Deus. Israel deveria abandonar essas coisas. E nós também, irmãos, devemos abandonar aquelas coisas que nos atraem, que nos afastam do Senhor. Enquanto nós voltamos para Deus, nós deixamos essas coisas para trás. Israel tinha esperanças fúteis. Mas isso não é exclusivo, né, deles. Nós temos essa tendência, né, de depositarmos nossas esperanças em coisas efêmeras, passageiras, fúteis, sem poder. Mas, quando eu abro um aplicativo do banco, não é bem o meu caso, né? Mas quem sabe um dia, abro o aplicativo do banco, vejo ali a minha conta, né, cheia, a poupança cheia, aí eu fico aliviado. As pessoas se esquecem, né, que teve plano Collor, essas coisas assim. Não, está tudo na aplicação, mesmo se tiver... O pessoal já esqueceu que teve Covid-19, irmão. Deus ali humilhou a humanidade. Mostrou que a gente não é nada. Mostrou a nossa fragilidade. Centenas de milhares pereceram ao redor de toda a terra. Mas a gente continua, a gente esqueceu, né? Eu estou tranquilo, porque se tiver uma emergência, vou direto ali no Rios d'Or, ali. Já eu confiava nas nações. A gente é rápido em acusar, como é que eles tiveram capacidade de fazer isso? Que absurdo! O pecado está em nós também, irmão. Israel tinha seus ídolos. Ele tinha as suas falsas crenças, as obras das suas mãos. Eles diziam: tu és o nosso Deus. E novamente, nós nos gloriamos, que absurdo, uma imagem. Vê se a gente vai cair num erro desse, que chega a ser patético. Falar para uma imagem: tu és meu Deus, mas a imagem é só uma manifestação do que já está no coração. E se teve uma nota que foi batida ao longo dessa série de sermão, vários sermões a gente falou sobre isso, é a nossa capacidade de criarmos ídolos em nossos corações. Como dizia Calvino, nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Abandone essas coisas. Aquelas coisas que te atraem, aquelas coisas que te cativam, aquelas coisas que substituem o lugar de Deus na sua vida, aquelas coisas que em virtude delas você peca, você desobedece a Deus, você trai a confiança em Deus. Por quê? Só em Deus nós encontramos misericórdia.
O caminho de volta é saber que somente em Deus encontramos misericórdia. Então, não busque mais outras coisas no lugar de Deus, porque só nele nós encontramos misericórdia. Final do verso 3, por ti o órfão alcançará misericórdia. O órfão seria considerada a pessoa mais vulnerável daquela sociedade. O mais necessitado, o mais sofrido, o mais carente de misericórdia. Nós somos assim em relação a Deus. Não há ajuda que possa nos socorrer, senão a que vem de Deus. E Ele é cheio dela, Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. Esse é o apelo que o profeta Oséias nos faz hoje. Novamente, não importa de onde você venha, o que você fez, qual é a situação da sua vida hoje, as consequências do pecado que você tem sofrido. Volta para o Senhor, porque há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Citando aqui um outro puritano, Richard Sibbes, no livro O Caniço Ferido. Agora, o apelo que Oséias fez aqui, esse chamado, convite ao retorno, que Oséias fez nos versos 1 a 3, é reforçado por uma promessa que aparece nos versos 4 a 8. Então, segundo ponto, a promessa de Deus. Aqueles que se arrependem e voltam para Deus têm uma promessa maravilhosa descrita nesses versos. Aqui a graça de Deus transborda. Deus diz ao pecador: olha, se você fizer isso, se você se arrepender, se você voltar, olha só o que vai acontecer com você. Verso 4. Está escrito que Deus vai curar a nossa apostasia. Curarei a sua infidelidade, a nossa desobediência, os nossos desvios. A cura vem de Deus. A solução para o nosso problema não está em nós, está fora de nós, está em Deus. Nossa infidelidade é incurável, até Deus mesmo nos sarar. E aí ele continua no verso 4 e diz: eu de mim mesmo os amarei. Meu irmão, Deus olha para você. Você acha que tem alguma coisa em você? Eu sei que em mim Ele não vai encontrar nada que justifique Ele me amar. Será que você está vivendo pensando que Deus olha para você e Ele te ama, porque Ele olhou para você e viu alguma coisa boa, e você merece ser amado? Não é isso que a Bíblia está falando. O texto diz: eu de mim mesmo os amarei. A fonte do amor de Deus por nós está nele mesmo, no seu ser, em quem Ele é, na sua natureza. Ele não nos ama por algo que veja em nós. A fonte do seu amor é Ele. Como não descansar e se deleitar nisso? Saber que a salvação é só pela graça. Não depende de nós, depende de Deus. O amor é dele. João escreve: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por causa desse amor que nós temos a certeza de que, irmão, olha o final do verso 4, que a sua ira vai se desviar de nós. Olha lá. A minha ira se apartou deles. E aqui de novo aparece aquela palavra lá, só que agora sendo empregada de uma outra maneira. Olha só que mecânica interessante.
nós nos voltamos para o Senhor. Ao mesmo tempo, a sua ira se desvia de nós. Novamente, como? Como isso é possível? Novamente, o Antigo Testamento prepara seus leitores para a cruz. Como pode a ira se desviar de nós? Como Deus pode continuar sendo justo, sem punir o pecador? Para onde foi essa ira? Ela se desvia de nós, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. A resposta é a cruz. A ira se desvia de nós, assim como o anjo destruidor, na Páscoa dos judeus, se desviou das casas que tinham a marca de sangue. A ira de Deus se desvia, porque ela foi derramada no seu Filho, na cruz do Calvário. Ele sofreu a ira no nosso lugar. Então nós vemos agora os versos 5 a 7. E aqui o Senhor emprega uma série de metáforas da natureza para falar daquilo que Ele realiza na vida dos que voltam para Ele. São palavras, como eu já disse, meu irmão, doces. Elas transmitem paz, frescor, renovo, alegria à alma penitente. É a promessa de renovação que nos conforta e fortalece. E aqui nos versos 5 a 7, sem entrar em detalhes, tem 3 coisas que a gente pode destacar, que vão acontecer com aqueles que são reconciliados com Deus. As palavras, as figuras utilizadas aqui transmitem, em primeiro lugar, como eu tenho dito aqui, uma ideia de algo novo, de frescor, de algo renovado. É a impressão que a gente tem quando a gente pensa no orvalho, sobre a vegetação, bem nos primeiros raios da alvorada. Ou quando a gente pensa no florescer dos lírios, na beleza de uma oliveira. Quando a gente pensa na sombra sob a copa das árvores, a fragrância dos cedros do Líbano. Você não precisa conhecer o cedro do Líbano, mas pensa numa árvore cheirosa aí que você conhece. É o frescor de um povo renovado, de um povo novo, amado. Essas figuras aqui empregadas também transmitem a ideia de estabilidade. Nós vemos isso nas raízes profundas, como o cedro do Líbano. E essas palavras também transmitem vigor, crescimento. Os brotos crescerão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira. Vida, vigor, frescor, estabilidade. Em outras palavras, vida. Enquanto você estiver afastado do Senhor, você não tem vida de verdade. A palavra de Deus diz, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, 1 a 3 trabalha essa ideia. Qual é o ponto de virada em Efésios? Capítulo 4. Como é que começa? Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Não há paz verdadeira sem voltar ao Senhor, para o Senhor. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O que quer dizer isso, ninguém vai ao Pai? Tem paz com Deus Pai. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, o Senhor Jesus.
Esses versos 5 a 7 transmitem uma paz que nós só encontramos em Deus. E você sabe o que é o mais maravilhoso disso? É que nós podemos viver isso hoje, independentemente das circunstâncias que estivermos vivendo nesse mundo caído. Isso aqui, essas palavras, terão um cumprimento definitivo na consumação do século, na volta do Senhor Jesus, quando a presença do pecado vai ser completamente extirpada, quando nossos corpos ressuscitarem e nós seremos glorificados. Mas a gente já pode desfrutar disso hoje, mesmo em meio a densas trevas. Experimentar paz, o renovo, o frescor, estabilidade. Saber que tudo que nós somos, o vigor, tudo que nós produzimos, tudo de bom, vem de Deus. Se nós voltarmos para Deus em Cristo, nós temos a certeza de que constantemente Ele nos comunica renovo, estabilidade, vigor. No verso 8, Deus apresenta o argumento final do convite ao retorno. Ó Efraim, afinal de contas, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. É como se Deus dissesse algo mais ou menos assim: vejam a minha natureza incomparável. Será que vocês ainda são capazes de pensar, ou até mesmo pronunciar o meu nome na mesma frase que os ídolos? Eles podem cuidar de você? Alguém ou alguma coisa pode cuidar de nós? De verdade? Eles podem te ouvir? Pode a proteção do Egito e da Síria competir com a minha proteção, Efraim? Será que alguém ou alguma coisa se importa mais com você? Será que alguém ou alguma coisa se importa como eu me importo com você? É como se Deus dissesse isso. Mas diferente dos ídolos, ou das nações, ou de qualquer outra coisa que se queira nomear, que não ouvem e não cuidam, querido, Deus ouve e cuida. Lembre-se disso. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus não deixou de ouvir, Deus não deixou de cuidar, se você voltou para Ele. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Ele nos ouve e cuida de nós. E nós precisamos nos perguntar: será que eu vou trocar isso por qualquer outra coisa? Todas incapazes de nos atender quando clamamos, de cuidar de nós nas nossas reais necessidades. Como escreve o apóstolo Paulo, se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura, não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas, né? Que coisas? Aquilo que nós precisamos, e Ele sabe o que nós precisamos, não é o que eu penso que eu preciso. Em primeiro lugar, Ele já nos deu a salvação, Ele resolveu um problema, assim como era o problema desse povo aqui, que não tinha solução sobre a face da terra, se não fosse o seu próprio Filho, o Verbo encarnado, pisando aqui, vivendo nesse mundo caído, para morrer no lugar daqueles que voltam para o Senhor. Ele é como cipreste verde, um símbolo de vida e vigor sem fim, e dele procede o nosso fruto.
Finalzinho do verso 8. Tudo que nós realizamos vem de Deus e é dedicado à glória de Deus, porque Ele é a fonte de todos os nossos frutos. Então, vida cristã precisa ter fruto. Se não tem fruto, não tem vida. E se tem fruto é porque tem vida. E se tem vida é porque você está em Cristo. E o seu fruto vem dele. E é muito interessante porque se Efraim, lembrando que Efraim era uma outra forma que o reino do norte e Israel era tratado, porque era a tribo mais significativa. Se Efraim quisesse fazer jus ao seu nome, qual é o significado do nome Efraim? Está lá em Gênesis 41. Deus me fez frutífero. Mais ou menos nesse sentido. Se Efraim quisesse fazer jus ao seu nome, ele não precisava olhar para nenhum outro lugar, senão para Deus. Em última análise, meus irmãos, esse texto fala de restauração plena, completa. Para quem? Para quem é esse chamado ao arrependimento? Para quem é essa promessa de restauração? Em primeiro lugar, observe, e agora o terceiro ponto, é a aplicação que o profeta faz no verso 9. Esse capítulo 14, ou mesmo todo o livro de Oséias, não garante nada, tá? Isso aí não garante nada. Especialmente esse capítulo que nós lemos, demanda uma resposta. Ele precisa de uma resposta. E quem precisa responder a isso? Em primeiro lugar, obviamente, o povo de Deus, de Israel. Lá, o povo do Antigo Testamento. Mas não só Israel. Olha que bonito esse verso 9. Repentinamente, enquanto nós estamos lendo isso aqui, você está lendo, está pensando em Israel e tal, do nada, ele se dirige a você. Qualquer um que seja sábio, que entenda. Quem quer que seja prudente, que saiba. Nós percebemos que essas palavras são dirigidas a nós, meu irmão. Qualquer um que pegar esse livro aqui para ler, precisa se posicionar. O convite feito em Oséias pode me salvar e pode me arruinar. Ou pode me arruinar. Esse convite vai te salvar se você responder e voltar para Deus. Mas se você não responder, esse convite significa a sua ruína. Nós andaremos com o Senhor ou cairemos diante dele, porque não há salvação em nenhum outro, senão no próprio Deus a quem nós ofendemos com os nossos pecados. O texto fala no verso 9 que os caminhos do Senhor são retos. Ou seja, todos os erros estão do lado de quem? Do nosso. Eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. É lá onde estão os justos. Os transgressores acham tudo relacionado a Deus ou às demandas do Senhor enfadonho, chato. Para eles, essa conversa toda sobre Deus é irritante, irrelevante, ou o que for. Mas ainda assim o texto termina fazendo essa pergunta, como se fizesse essa pergunta. E eu pergunto a você, você é sábio? Você é prudente? Só uma coisa pode mostrar isso de verdade. Volte para Deus. Temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? Fulano é muito sábio. Biblicamente falando, você vai mostrar ser prudente, é sábio de uma forma. Volte para o Senhor. Aqui está um caminho seguro, o caminho até o Senhor. Mas se você tiver outras preferências, aqui está, nessas palavras, a sua ruína.
Então o livro de Oséias termina com um chamado à decisão. Decisões são requeridas em todo o coração que leu esse livro. Ele demanda um veredito da nossa parte. E olha só, se você está em cima do muro, se você quer deixar para depois, não se engane, a decisão já foi tomada. Você escolheu rejeitar o convite do Senhor. Então, ali está Deus irado. Ali está Deus docemente convidando. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Tem gente que pensa que primeiro tem que resolver a vida no seguinte sentido. Não, eu tenho muito pecado, preciso primeiro parar de pecar e eu vou até Deus. Depois que eu parar de fazer essas coisas que eu estou fazendo, eu vou. Você não vai conseguir parar nunca. Você precisa voltar desesperadamente para o Senhor. A gente não leu que é Ele que cura a nossa infidelidade? Então, se você se afastou do Senhor, se o seu pecado fez você dar as costas para Deus, se você tem vivido mergulhado na depravação, na imundícia do pecado, desobedecendo ao Senhor, vivendo como um demônio, obedecendo à vontade do mundo, da carne, de Satanás. Se você permanecer do jeito que você está, você vai lidar com a ira de Deus. E com as coisas terríveis que nós lemos nesse livro aqui. Meu irmão, não sei você, mas eu lendo esse livro aqui, eu praticamente ouço o som das batalhas. Os gritos, o terror, as expressões de terror. Eu quase posso sentir o cheiro do sangue, aquele cheiro metálico de sangue. Mas o texto diz, os transgressores cairão. Por outro lado, se você está nessa situação toda que eu falei, se desviando do Senhor, escolhendo a sua própria vontade, atendendo aos seus desejos, Deus está chamando, volta. Volta. E ao invés de lidar com a sua indignação, lide com a sua ternura, com um novo começo maravilhoso prometido nesse capítulo final de Oséias. Meu irmão, mais do que sermos repelidos pela ameaça, nós somos atraídos pelas doces promessas de um Deus cheio de graça, que nos recebe, perdoa, restaura e renova em Cristo. Volta para o Senhor. Quem é sábio, que atenda a estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a voltarmos a Ti, ó Pai. Sempre, ó Pai. Se há alguém aqui que vive numa situação semelhante à que o povo se encontrava, ó Pai, toca nesses corações. Aviva em nós as promessas que lemos aqui, Senhor Deus.
e que possamos viver assim, sempre ao teu lado, recebendo de ti todo o vigor, ó Pai, estabilidade e o renovo, Senhor Deus, que nos sustenta para a tua glória. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse livro. Agradecemos por tantas verdades tão maravilhosas que tivemos o privilégio de aprender, ó Pai. E que aquilo que realmente vier de Ti permaneça conosco para as nossas vidas, Senhor Deus. Todos os alertas, Senhor Deus, que lemos e todas as provas do Seu grande amor, ó Pai. O chamado ao arrependimento. Que essas palavras estejam sempre em nossos corações, para a glória do Seu santo nome, para a nossa santificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meu Deus.